Imagina você passar anos sendo acusado publicamente de algo gravíssimo, ver a sua reputação ser destruída na internet e só depois de quase uma década conseguir uma resposta da justiça. Foi exatamente isso que aconteceu com o Cellbit. Há alguns dias o streamer apareceu nas redes com uma frase simples, mas carregada de peso. Ela foi condenada. Finalmente isso acabou. Por trás disso tudo tem uma história que envolve acusações de abuso sexual e psicológico, um silêncio de anos, um documento explosivo ali com provas e um processo que terminou com a condenação da ex-namorada dele por calúnia, injúria e difamação. Mas o que deixou tudo ainda mais polêmico foi o timing. Dias antes da sentença vir à tona, a própria acusadora estava nas redes sociais defendendo que homens não precisam ter medo de falsa acusação. Bom, vamos relembrar essa treta no vídeo de hoje e celebrar a condenação de uma falsa acusadora. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Há alguns dias o streamer Cellbit Rafael Lange, deve ser assim a pronúncia, ele postou lá no X um trecho de uma decisão judicial com uma legenda. Ela foi condenada, finalmente isso acabou. Do outro lado dessa frase estava anos de processo, acusações gravíssimas de abuso sexual e psicológico feitas publicamente pela ex-namorada dele, Flávia Gatto, conhecida como Sassá, e uma batalha judicial que a justiça encerrou condenando-a por calúnia, injúria e difamação. Cellbit, nome artístico de Rafael Lange, é um dos streamers e youtubers mais conhecidos do Brasil, com uma comunidade enorme e anos de carreira na internet. A Flávia Gatto, conhecida aí nas redes sociais como Sassá ou Sayuri, ela foi namorada do Cellbit há anos, O relacionamento dos dois terminou, mas o caso entre os dois foi parar na justiça depois de acusações feitas publicamente por ela. Cellbit e a Sassá namoraram entre 2015 e 2017. Depois do término, ela começou a fazer então essas acusações públicas que foram escalando ao longo dos anos. Primeiro falou em relacionamento tóxico e abusivo, depois detalhou ali comportamentos controladores e em 2024, quase 7 anos depois do fim do namoro, acusou o Cellbit de agressão sexual. As publicações se espalharam, gerando, é claro, um cancelamento pesado na internet contra o Cellbit. O Cellbit ficou em silêncio por quase 7 anos. Em fevereiro de 2024 ele quebrou o silêncio aí com um documento de quase 20 páginas com prints e áudios negando as acusações graves e apresentando a versão dele de que o relacionamento tinha problemas dos dois lados, incluindo a agressividade da parte dela. Gente, antes de começar a live, eu quero só fazer um pronunciamento bem direto sobre o que aconteceu hoje no Twitter. Ela fez a mesma coisa que ela sempre fez todos esses anos e a minha resposta já estava escrita no próprio PDF que eu postei há algumas semanas atrás. Tá aqui o print da parte que eu tô mencionando. Essa não é uma tretinha de internet que vai ficar indo e voltando. O resumo é simples. Eu fui acusado publicamente de agressão sexual e fui obrigado a me defender. Uma acusação que ela mesma hoje assumiu que era mentira. O meu pronunciamento segue sendo exatamente o mesmo. Eu não retiro nada do que eu disse naquele PDF e eu vou provar no tribunal. Ela me acusou de agressão sexual, um crime, e depois assumiu que era mentira. Eu já entrei com um processo contra ela e a gente vai resolver o resto na justiça. Eu não vou falar mais nada sobre isso até o fim desse processo. Depois disso, ele entrou com uma ação criminal por calúnia, injúria e difamação, que 2 anos depois resultou então na condenação dela. Tem uma coisa que muita gente vai empurrando com a barriga e quando percebe já virou um problemão, maior do que precisava ser. Calvície é assim, e não é algo raro não, metade dos homens vai passar por isso até os 50, e muita gente começa antes dos 30. Se você já percebeu a entrada aumentando, o cabelo afinando ou queda mais forte na hora do banho, talvez seja a hora de pelo menos olhar para isso com mais atenção. E o ponto é, hoje não precisa mais daquele rolê chato de marcar consulta, esperar meses
meses ou sair rodando farmácias. Existe a Manual, que funciona de um jeito bem simples, tá? Você entra pelo link, responde um questionário de saúde e o médico avalia o seu caso. Se for recomendado, já sai com um tratamento personalizado feito para você. Tudo é 100% online, a medicação é produzida por uma farmácia parceira e chega direto na sua casa numa caixa discreta, sem identificação por fora. Ninguém precisa saber o que tem ali. E não para por aí, tá? Durante o tratamento, você ainda conta com acompanhamento clínico via WhatsApp. Ou seja, se surgir qualquer dúvida, se precisar ajustar alguma coisa ou entender melhor como que o tratamento está funcionando, você consegue falar direto com a equipe. Outro ponto que pesa bastante é que é um tratamento acessível, né? Começando a partir de R$ 1,70 por dia, e já são mais de 500 mil homens que passaram pela plataforma. Não é algo novo ou desconhecido. Senhores, eu não estou falando aqui de nenhum milagre ou de nenhuma promessa absurda, tá? Mas se é algo que já começou a te incomodar, talvez valha a pena pelo menos entender as suas opções agora antes que avance mais. E se você for dar esse passo, acessa o link que eu deixei aqui na descrição para você e no comentário fixado também, e usa o cupom adivinho40 e garanta 40% de desconto no primeiro pedido mais frete grátis. No dia 10 de abril de 2026, o Selbit postou lá no X, né, um trecho da sentença judicial com a legenda "Ela foi condenada, finalmente isso acabou". A justiça condenou a Flávia Gatto pelos crimes de calúnia, injúria e difamação. O juiz entendeu que as acusações feitas publicamente não correspondiam aos fatos. É considerado um dos raros casos aí no Brasil em que uma mulher foi condenada criminalmente por falsa acusação contra um ex-parceiro, o que deu ao episódio aí um peso ainda maior, né, nesse debate público que já rola há muito tempo na internet sobre falsas acusações. A gente tá cansado de ver, né, na internet aí rolando diversos casos de famosos aí, que a mulher termina, né, o homem termina, o relacionamento acaba, enfim, e aí a mulher vem com um monte de bomba ali falando do ex-parceiro que depois acaba se provando que não era verdade, né? Tem um caso ali, eu acho que um dos casos mais recentes, envolvendo, inclusive, a gente trouxe vídeo aqui, aquele humorista lá da Praça Nossa, até esqueci o nome dele agora, cara, né? Que a mulher veio ali trazendo umas acusações pesadíssimas, cara, envolvendo até pedo, né? Envolvendo até pedo ali, que, cara, depois com o andar da carruagem ali, a gente foi vendo que não era nada disso, cara. Então, assim, são coisas, mano, que podem acabar com a vida do cara, acabar com a vida do cara. A mulher que faz isso, cara, uma falsa acusação, tem que se fuder muito. Tem que se fuder muito, porque se o cara ele vai para uma cadeia ou ele é condenado por conta de falsa acusação, o cara, na verdade, assim, às vezes nem condenado é, né? Às vezes só da acusação da mulher já fode a vida do cara já. E aí quando prova que é mentira, a mulher sai, aí vai pagar uma multinha, vai prestar serviço à comunidade. Não, mano, tem que se fuder muito também, cara. Porque tem que ser tão grave quanto o cara fosse pagar, né? Se de fato ele fez tudo que ela tava falando. As penas máximas teóricas somadas aí para os 3 crimes poderiam chegar a 4 anos e 6 meses de detenção, tá? Na prática, por se tratarem de crimes de menor potencial ofensivo, em muitos contextos, o desfecho mais provável é uma substituição da pena aí, né? Dessas penas restritivas de direitos, como multa ou prestação de serviço à comunidade. Após a repercussão da sentença, a Sassá desativou suas contas no Instagram e saiu das redes sociais sem emitir nenhum comunicado oficial. Aí agora saiu? Aparece, comenta aí, né, sobre a condenação, vai ficar aí agora o tempo todo fora das redes sociais ou vai voltar, e quando voltar vai falar alguma coisa? Quero ver, né? Só que o que chamou a atenção mesmo nesse caso foi o timing de um post, né, que a Sassá ela tinha feito antes da condenação virar notícia. Ela tava lá no X defendendo o PL da misoginia, né? Ironizou ali que homens que teriam medo de falsa acusação, dizendo ali que as mulheres não recorrem à justiça por vingança ou ruindade. Tá bom, né? São todas muito santas, né? Muito santinhas, né? E engraçado, né? Que ironia, né? Porque ela mesma foi condenada por isso. Ai, pode te falar, viu, cara? Bom, quando a condenação dela veio a público, a internet foi direto, então, nessa contradição, né? A mesma pessoa que acabou de ser condenada pela justiça por fazer acusação falsa contra o ex estava, dias antes, argumentando publicamente que homens não precisariam, né, ter medo de falsa acusação. Olha que ironia do destino, né? O nível de hipocrisia foi grande demais, né, para passar despercebido, e a postagem voltou a circular
com as pessoas criticando. O João de Sense, também, né, um dos advogados aí mais conhecidos aqui na plataforma, famoso aí por defender diversos influenciadores, também comentou sobre esse caso. A Sassá, ex-namorada do Cellbit, pra quem não conhece, é uma influenciadora que teve uma relação com esse influencer e durante anos ela ficou fazendo acusações falsas, mais de 7 anos, até que o Cellbit tomou uma atitude e processou por calúnia, injúria e difamação. E a juíza decidiu o seguinte, que em nenhum momento ela foi numa delegacia. Se ela dizia que tinha algo sério, ela deveria ir numa delegacia e não pra internet. Isso tem acontecido muito. Muitas pessoas têm utilizado de uma pauta nobre pra fazer falsa acusação contra ex-namorado que é famoso só pra crescer na internet. E a juíza disse, se você tem uma denúncia séria, você procura a polícia, você procura o Ministério Público. Você não fica no Twitter fazendo acusação e tentando crescer o seu número de seguidores. E pra finalizar, a juíza disse ainda o seguinte, não ficou só comprovado que a Sassá cometeu crime, ela sim, criminosa agora, mas ficou comprovada a falsidade das acusações. E isso é muito importante pro Cellbit, porque ainda por cima, ele não precisava provar sua inocência, mas ele provou, agora reconhecido por uma juíza de direito. E isso que a Sassá fez deve ser repudiado por todos, justamente porque ela utilizou de uma pauta muito nobre, que é violência contra a mulher, para engajar em redes sociais e ganhar seguidores. Bom, para fechar esse caso, né, fica uma reflexão que vai muito além, né, de quem tá certo, quem tá errado nessa história toda, né? Porque quando a gente fala aí de falsa acusação, né, essa discussão não é só sobre a pessoa que foi acusada injustamente, é sobre aí quem sofre o dano, né, o dano que isso causa para todo mundo, né? Uma acusação falsa não destrói só a vida de quem foi acusado, ela também enfraquece a confiança em denúncias reais. E isso sim é muito grave, porque existem sim muitas mulheres que passam por situações abusivas de verdade, que sofrem agressões, né, agressões físicas, violência doméstica, né, que têm medo de falar. E quando casos assim aparecem, acabam criando então uma desconfiança generalizada, né, que só atrapalha quem realmente precisa ser ouvida. É por isso, quando fica comprovado que houve má fé, que alguém inventou ou distorceu uma acusação grave, né, a consequência precisa ser séria, né, não por vingança, mas por responsabilidade, porque esse tipo de atitude impacta diretamente outras vítimas e o próprio sistema de justiça. No fim das contas, a justiça de verdade precisa funcionar para os dois lados, né? Proteger quem sofre de fato e punir com rigor quem usa uma acusação, né, tão grave de forma irresponsável. O Cellbit passou anos aí, né, com o nome associado a acusações gravíssimas que a justiça concluiu serem falsas. A condenação de Sassá aí por calúnia, injúria e difamação encerra esse capítulo judicialmente. E ela deveria sofrer consequências graves pelo que fez, tá? De toda maneira, eu quero saber de você aí, qual que você acha que vai ser a pena que a Sassá aí vai acabar pegando, né? O que ela vai ter que fazer? Comenta aqui embaixo seu palpite. Até o próximo vídeo. Tchau.